Bom dia, irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aqui nesta manhã de domingo, dia 28 de 2026, 28 de junho, de 2026, onde o Senhor nos concede mais uma grande e rica oportunidade de podermos glorificar e exaltar o seu nome, de podermos falar do seu amor, da sua grandeza, da sua pureza, da sua benignidade, da sua bondade, das suas misericórdias, que são a causa de não sermos consumidos, da sua graça, a qual nós não somos merecedores, mas nós recebemos ela todos os dias. É pela graça, pela bondade e é pela misericórdia que nós nos encontramos de pé. As misericórdias do Senhor nos alcançam todos os dias, Então nós louvamos e engrandecemos a Deus por este dia, por este momento, pelas nossas vidas, pelo ar que nós respiramos, pela oportunidade, que o Senhor tem dado, não só para nós, mas para toda a humanidade, de confessar Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas. Porque somente Ele morreu na cruz do Calvário, somente Ele ressuscitou, somente Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. E Ele disse uma palavra lá no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para buscá-lo, Então, irmãos, tem uma morada preparada para nós, e tem também a promessa de Jesus vir nos buscar. Vai haver um momento que ele vai vir buscar a sua igreja, a sua noiva, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então, irmãos, nós temos visto os cumprimentos da palavra de Deus, e cada cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus, está aproximando-se mais à volta do Senhor Jesus Cristo. Então vamos anunciar Jesus Cristo, vamos falar do seu amor, vamos testemunhar da sua grandeza, do seu poderio, porque todo o poder foi entregue a ele, E nós estamos aqui, irmãos, cheios de alegria no nosso coração, não uma alegria passageira, mas a alegria do Espírito Santo de Deus, porque um dia nós fomos convencidos pelo Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, é o Senhor da nossa história, e hoje nós estamos aqui compartilhando com os nossos irmãos, com a igreja do Senhor, E eu sou grata a Deus, por já somos aí 66 inscritos neste canal. E aí alguém pode dizer, mas é muito pouco. É do pouco que se começa, É do pouco, é de grão em grão, que a galinha ela enche o seu papo. É de degrau em degrau que nós subimos, que nós subimos uma escada. Então, é aos poucos, que vai sendo acrescentado. Então, agradeço a Deus pela vida de todos vocês que aqui estão presentes, e já agradeço pela vida daqueles que ainda se farão, inscrito aqui neste canal, porque a palavra de Deus diz, que nós andamos por fé e não por vista, não por aquilo que nós estamos vendo, mas por aquilo que vai acontecer em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar, irmãos, uma palavra aqui no livro na epístola de Romanos, capítulo 15. Quero deixar aqui somente 3 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação, e estaremos orando em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus já colocou aí, no nosso coração, como eu disse no último vídeo, que nós estaríamos lendo a carta, a epístola de Pedro, E nós estaremos sim. Só que eu ainda hoje eu não vou trazer a leitura, porque eu ainda não meditei. Então eu gosto de ler, gosto de meditar, gosto de estudar, para quando chegar aqui, o Espírito Santo de Deus possa falar no nosso coração através daquilo que nós já lemos. E hoje, gente, eu quero deixar aqui uma meditação, mas não nada impeça você de estar lendo aí. Você pode ler aí a primeira epístola de Pedro, E quando nós estivermos aqui em vídeo, ministrando a palavra, você pode estar acompanhando. Eu tenho certeza que quando eu começar a ler aqui, o Espírito Santo de Deus já ministrou em cada coração aquilo que você já leu. E aí você pode deixar aí os comentários, daquilo que o Espírito Santo de Deus já te orientou e já falou no seu coração. Mas hoje eu quero deixar aqui uma palavra, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 18,
que nos diz assim: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim tenha feito, para fazer obediente os gentios, por palavra e por obras. Deixa eu ligar a ring light aqui. Aí. Acho que melhorou um pouco, né? Pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Aqui nós vemos, né, Paulo dando uma declaração, né, que aquilo que ele fez, né, porque não ousarei dizer coisa alguma por mim mesmo. Irmãos, quando nós abrimos a nossa boca, nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus falar em nossa vida, falar através da nossa boca, porque o Espírito Santo de Deus, ele conhece cada coração, ele conhece cada situação, ele conhece cada detalhe. E quando a palavra ela é instruída pelo Espírito Santo de Deus, ela traz resposta, ela traz renovo, ela traz tranquilidade, ela traz união. A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz uma atmosfera tranquila, onde a palavra está sendo ministrada. Então, por isso, irmão, que nós temos que deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus, não falar aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus está vendo que há necessidade. Se há necessidade de conserto, a palavra vai vir com a unção de conserto. E esta palavra, irmão, com a unção do Senhor Espírito Santo, ela não vai trazer dissensão, ela não vai trazer desavença, ela não vai trazer contenda, mas ela vai trazer paz, ela vai trazer resposta, ela vai trazer união. Então aqui nós vemos ó, que por mim não tenha feito. Então nós não devemos abrir a nossa boca para falar de nós mesmos, aquilo que nós achamos, não. Nós temos que estar na dependência do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos colocamos na dependência do Espírito Santo de Deus, irmãos, a unção desce, renovação acontece, né? Perdão, né? Será liberado, reconciliação. Então tudo que a igreja do Senhor precisa, através da ministração do Espírito Santo de Deus, você pode ter certeza que vai haver, né, há um confronto, mas não é aquele confronto que tira a paz, não é aquele confronto que traz dissensão, é um confronto para melhorar a nossa vida, é um confronto para que nós venhamos sair daquela condição em que nós estamos, que não é favorável à palavra de Deus. Então, irmãos, nós temos que deixar ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Aqui o próprio Paulo está falando, né? Porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Então, tudo que ele falou, tudo que ele deixou escrito, que nós lemos hoje, que o Espírito Santo de Deus traz para os nossos ouvidos através da leitura, foi o Espírito Santo de Deus quem colocou na vida de Paulo. A unção do Senhor Espírito Santo estava sobre a vida dele, que ele testemunhou, que ele pregou, que ele ganhou almas, que ele testemunhou, que ele enviou cartas, que ele esteve ao lado das pessoas, né, levando aquela palavra amiga ou até aquela palavra para corrigir, porque o Espírito Santo de Deus, ele é correção na nossa vida, ele é correção na nossa história. Então nós temos que deixar, irmãos, ser usados pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu diz, para fazer obediente os gentios. Não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra ou por obra. Então, irmãos, nós não podemos falar aquilo que nós não vivemos, nós não podemos falar aquilo que o Espírito Santo de Deus não colocou no nosso coração. Mas nós temos que andar conforme a palavra de Deus, conforme o Espírito Santo de Deus vai nos orientando, vai nos capacitando, vai nos dando a palavra, vai nos dando discernimento, vai nos dando entendimento. Aí sim nós compartilhamos com a igreja do Senhor. E aqui diz, ó, pelo poder dos sinais e prodígios e pelo poder do Espírito de Deus. Então, irmãos, é pelos sinais que nós vemos, pelos sinais que estão acontecendo. Então, mas tudo isso é pelo poder do Espírito Santo de Deus, os prodígios e maravilhas, né, curas, libertação, salvação, porque tem muitas vidas, tem muitas almas, né, aceitando Jesus, tem muitas pessoas confessando Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, da sua história. Tudo isso
justiça, porque é o convencimento do Espírito Santo de Deus. Porque quem é o homem, qual é a mulher que pode convencer o outro ser humano que ele está errado, que Jesus Cristo é o Senhor, que o Espírito Santo de Deus é o nosso Consolador? Somente o Espírito Santo de Deus pode fazer esta obra, pode se manifestar na mente, no coração, mudando aquele pensamento, mudando aquela história, mudando aquele sentimento, para que haja confissão dos pecados. E somente o Espírito Santo de Deus, irmão, produz prodígio e maravilhas, aonde há cura, a unção do Senhor Espírito Santo de Deus, aonde há conversão, há também o Espírito Santo de Deus agindo ali naquele local, naquela ministração, naquela palavra, naquela leitura, por mais simples que seja, mas é o Espírito Santo de Deus fluindo, é o Espírito Santo de Deus falando. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é simplicidade. Quando nós nos colocamos à disposição do Espírito Santo de Deus, ele se manifesta, ele fala, ele corrige, ele alegra, ele confronta. E o confronto do Espírito Santo de Deus, irmão, não é confronto de trazer tumulto, não. É um confronto que nos convence de algo que nós estamos fazendo que está errado, de algo que nós devemos prosseguir. Muitas das vezes nós estamos indo por esta direção e o Espírito Santo de Deus vem e fala conosco: não, meu servo, não, minha serva, é nessa direção, é neste caminho que você tem que ficar. E Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra palavra que vai nos levar à presença do Pai. Então, irmãos, é o convencimento do Espírito Santo de Deus para toda a humanidade. E há aqueles que resistem, aqueles que estão resistindo. E Deus, irmãos, ele é uma pessoa maravilhosa, que ele não invade a nossa vida, ele não invade a nossa decisão, ele respeita a nossa decisão. Mas quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos a nossa mente, ele vem e faz morada, porque a sua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei com ele, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, quando há esse convencimento, através do Espírito Santo de Deus, a pessoa abre o coração, abre a mente, né? E ali o Espírito Santo de Deus, ele vem e faz morada, e ele começa a trabalhar, ele começa a limpar, porque o Espírito Santo de Deus, irmãos, aonde ele chega, aonde ele habita, não há sujeira, não há imundícia, não há palavrões, não há contenda, não há dissensão, porque o Espírito Santo de Deus, ele é paz. O Espírito Santo de Deus, ele é limpeza. Então, quando o homem e a mulher abrem a porta do seu coração, o Espírito Santo de Deus entra fazendo aquela limpeza, entra transformando aquela vida, entra transformando aquele ser. Aquela pessoa que praticava atos errados, quando ele recebe a palavra, recebe Jesus, recebe o Espírito Santo de Deus, ele tem uma nova vida, ele tem uma nova história. E é para isso, né, que o Espírito Santo de Deus foi enviado, né? Jesus Cristo rogou ao Pai que enviasse outro Consolador que estivesse conosco aqui na terra, porque Jesus, ele subindo ao céu, ele sabia que seus discípulos ficariam sozinhos. E nós também, irmãos, ficaríamos sozinhos, mas por amor a mim, por amor a você, Jesus Cristo pediu ao Pai, ele rogou ao Pai e o Pai enviou o outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E eles trabalham em comum acordo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Deus, o Criador, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo, o Consolador. Então nós temos, irmãos, essas três pessoas maravilhosas na nossa vida, nós não estamos sozinhos. Você que está passando por luta, está passando por prova, sinta-se abraçado pelo Espírito Santo de Deus, sinta-se protegido pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso Deus, irmãos, ele nos protege, o nosso Deus, ele nos guarda. Ele nos livra, por isso nós estamos aqui testemunhando e falando do seu amor. Então é pelo poder do Espírito Santo de Deus, é pela presença do Espírito Santo de Deus que acontecem milagres, que acontecem maravilhas, é pelo poder do Espírito Santo de Deus que há ministração da palavra, é pelo poder do Espírito Santo de Deus que há louvores ministrados, né, através do Espírito Santo de Deus, né? Quando há um louvor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, irmãos,
a igreja se enche do poder de Deus, a igreja é curada, a igreja é libertada, porque nós precisamos, irmãos, ser libertos todos os dias. Todos os dias é uma luta constante, né? É a luta da carne contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, irmãos, é o espírito, né, querendo algo que vem do céu e a carne querendo as coisas aqui da terra. Então, para isso, tem o Espírito Santo para nos fortalecer, tem o Espírito Santo de Deus para nos corrigir, tem o Espírito Santo de Deus para falar no mais profundo do nosso coração, e ele nos conhece de dentro para fora. Então, irmãos, aonde há prodígio, aonde há cura, onde há milagre, aonde há a intervenção de Deus, há também a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui ele diz: de maneira que desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico tenho pregado o Evangelho de Cristo. Nós somos gratos, irmãos e irmãs, porque em todo canto tem homens e mulheres de Deus levando a palavra, pregando, né, em diferentes lugares, em diferentes situações. Muitos homens e mulheres de Deus têm passado por luta, por prova, né, para ministrar a palavra em lugares, né, que não é aceito o Evangelho de Cristo. Mas nós vemos que o apóstolo Paulo também, ele passou por isso, ele passou por essas adversidades, ele passou por esses problemas, mas o Senhor Jesus deu a ele força, deu a ele graça, orientou ele, capacitou, porque o nosso Deus, irmãos, ele é aquele que vai na frente, quebrando o arco, despedaçando a lança, ele vai na frente, né, abrindo caminho para que nós podemos passar em segurança, ele vai na frente abrindo as fronteiras, para que nós possamos chegar aonde que o Espírito Santo de Deus quer que chegue, aonde tem almas que ainda não ouviu falar do amor de Deus, ainda tem, neste mundo, irmãos, ainda tem pessoas que não ouviu falar do amor de Deus, ainda não ouviu falar da volta de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou outros já ouviram, mas não deram crédito, e o Senhor está dando mais essa oportunidade, porque o nosso Deus, ele é Deus de oportunidade. E aí você vai falar, como assim? Sim, o nosso Deus, ele é Deus de oportunidade. Quando nós lemos lá, quando Noé estava construindo aquela arca, Deus estava preparando Noé, Deus estava preparando a família dele, e Deus estava dando oportunidade àquele povo de reconhecer que realmente aquilo que Noé estava falando era da parte de Deus. Eles estavam achando que Noé estava falando por si mesmo. Glória a Deus, aleluia. E o que nós falamos, irmão, de nós mesmos, nada acontece. Mas quando nós falamos, instruído pelo Espírito Santo de Deus, hoje e mais amanhã acontece, porque a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela se cumpre. E se cumpriu naqueles dias. Veio sim o dilúvio, veio sim a destruição sobre a face da terra. Então, irmãos, o nosso Deus, ele é Deus de promessa, ele é Deus que cumpre, ele é Deus que ele nunca falhou com as suas promessas. E tem gente duvidando da volta de Jesus, e é promessa de Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, como foi promessa de Jesus Cristo vir ao mundo, passar por esta terra, deixar testemunho, deixar discípulos, deixar a palavra de Deus, deixar sinais e maravilhas. Foi cumprimento dele ir ali na cruz do Calvário. E se cumpriu, foi cumprimento ao terceiro dia ele ressuscitou, e realmente ele ressuscitou dentre os mortos. Foi promessa dele voltar para a casa do Pai, para a morada eterna, e ele voltou. Então tudo, irmãos, que está na palavra de Deus é cumprimento, e nós somos uma geração que nós temos visto esse cumprimento. E louvamos a Deus, porque Deus tem dado a oportunidade deste mundo terrível, pecaminoso, cheio de iniquidade, cheio de pecado, cheio de maldade, reconhecer os seus pecados, reconhecer a sua iniquidade e voltar para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o nosso Deus, irmãos, é Deus que restaura, é Deus que muda. Deus mudou a vida de Paulo. Olha o que Paulo era antes de ter um encontro com Jesus Cristo. E olha a vida dele depois do encontro com Jesus Cristo. Um homem transformado, um homem renovado, um homem cheio da graça de Deus, um homem onde o Espírito Santo de Deus instruiu ele para deixar palavras para nós, para deixar conselhos para nós. E conselhos, irmão, de fortalecimento, para fortalecer a nossa fé, para restaurar a nossa fé, para nos dar força para nós caminharmos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus lá em Atos, né? Quando Paulo passou ali por aquelas adversidades, ele passou por naufrágios.
Ele passou pelas tempestades, ele passou pela perseguição, mas ele não deixou de falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, do poder de Deus, das misericórdias do Senhor, que são a causa de não sermos consumidos. A ponto dele falar, né, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Então tudo o que ele passou foi por amor a Deus, foi por amor a Jesus Cristo, foi por amor à cruz que estava vazia. E o que nós passamos hoje, irmãos, não é nada perto daquilo que os discípulos de Jesus passou naqueles dias. Quantos deles foram mortos? Aliás, todos eles foram mortos de maneira cruel, mas nenhum deles negou a fé em Jesus Cristo. E nenhum deles negou a fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, por amor ao Evangelho, Paulo passou por muitas situações, por muitas adversidades, por muitas prisões. Se nós formos ver a maioria do tempo da vida de Paulo, depois que ele teve um encontro com Jesus Cristo, a maioria da vida dele foi nas prisões, escoltados, mas nada impediu de que ele levasse a palavra através da escrita. Deus deu a ele capacidade de escrever e enviar cartas para diferentes lugares, para diferentes situações, para diferentes pessoas. De dentro das prisões, ele estava, né, auxiliando as pessoas, ministrando a palavra, dando conselhos. Ou seja, por amor a Jesus Cristo, ele não deixou de fazer a obra. E hoje, irmão, por muito pouco as pessoas rejeitam Jesus Cristo. Eu vou sair da igreja. Não, você não está saindo da igreja, você está saindo da presença do Senhor Jesus, aquele que te protege. Louvado seja o nome do Senhor. Se você sai debaixo da proteção de Deus, de Jesus Cristo, você está suscetível a qualquer coisa, a qualquer situação, das piores que seja. Mas quando nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo do olhar de Deus, irmãos, Deus, ele dá o livramento. Quantos livramentos Deus tem nos dado? E muitos deles nós nem sabemos, quantas investidas do mal contra a nossa vida. E Deus tem nos dado vitória porque nós estamos debaixo da proteção do nome e do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. Então, irmãos, nós diante de tudo que nós vamos passar, eu te falo em nome de Jesus Cristo, não saia da presença do Senhor. Não saia da onde o Senhor te colocou. O Senhor te chamou e te colocou para ficar debaixo da proteção dele. Foi o Senhor que te chamou. Foi o Senhor que te condicionou para estar debaixo da proteção dele. E agora você sai debaixo da proteção. E o Senhor Espírito Santo me faz lembrar nesta manhã do filho pródigo. O filho pródigo dentro de casa, ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha proteção, ele tinha alimento, ele tinha amor, ele tinha carinho. Ele tinha conselho, mas ele decidiu sair de dentro de casa. Ou seja, ele decidiu sair-se da presença do pai. Ele decidiu se sair da proteção do pai. E o que ele enfrentou lá fora, longe da presença do pai? Ele encontrou fome. Ele encontrou situações, frio. Perdeu as suas vestimentas, porque nós vemos quando nós lemos lá, quando ele chegou, foi necessário colocar sandália nos seus pés, porque ele estava descalço, ou seja, estava sem proteção. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmãos, ele é Deus que protege. Então, diante de tudo que você está passando, que você está vivendo, não saia da presença do Senhor, não saia da casa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, aqui ele diz, e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho de Cristo. Ele se esforçava diante de tudo que ele passava, ele se esforçava. E nele esforçar, o Espírito Santo de Deus dava a ele condições de ministrar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, de maneira que me esforcei por anunciar o evangelho de Cristo. Não onde Cristo foi nomeado, para não edificar fundamento sobre alheio. Para não edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, ele estava ministrando a palavra onde ainda não havia chegado. Ainda aonde o evangelho ainda não tinha sido pregado, aonde as pessoas ainda não conheciam o poder de Deus, a graça de Deus.
E é isso que Deus está falando conosco, está fazendo conosco e está nos dando a oportunidade. Então que eu e você venhamos aproveitar esta oportunidade de levar e anunciar Jesus Cristo, amém? O que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar em cada coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esta palavra, por este momento, por este dia maravilhoso, por esta manhã maravilhosa e principalmente pela presença do Senhor. Eu gosto muito do Salmo de número 4, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. O Senhor é a nossa segurança. Quando nós estamos dormindo, o nosso corpo está descansando, né? Nós estamos repousando, mas o Espírito do Senhor está sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai. Neste momento, nesta hora, nós te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pelo teu Espírito Santo, te agradecemos porque a cruz está vazia, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado a grande e rica oportunidade de falar e testemunhar do teu amor, da tua grandeza, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e grandes milagres, grandes maravilhas, grandes prodígios o Senhor tem feito na nossa vida. Pai querido, Pai santo, perdoa os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda ociosidade. Retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Deus, que tem, Senhor, atrapalhado a nossa comunhão contigo. Senhor Deus, tenha de misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir. Nos ajuda, ó Deus, a falar do teu amor, a falar da tua grandeza, a falar da tua pureza, porque o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é puro, o Senhor é fiel e os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de tuas mãos. Meu Deus, meu Pai, que nós venhamos anunciar o grande amor que o Senhor tem por nós, o grande amor que o Senhor tem pela humanidade, porque no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, disse que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por nós, para dar a vida por nós, para derramar o seu sangue por nós, para perdoar os nossos pecados. É um amor puro, é o amor verdadeiro que nós gozamos dele hoje. Meu Deus, meu Pai, por amor, Senhor, a Ti, por amor à Tua palavra, que o Senhor nos conceda, ó Deus, a oportunidade, nos capacita, nos dê discernimento, entendimento, para que nós possamos levar a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, aonde há, Senhor, uma pessoa, meu Deus, meu Deus, meu Pai, ansiosa pela Tua presença, necessitando da Tua presença, necessitando, ó Deus, do Teu perdão, necessitando, ó Deus, de santificação, necessitando, ó Deus, de transformação. Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar, nos ajuda, Senhor, a prosseguir e nos ajuda, Senhor, a cumprir o ídolo do Senhor. Senhor, purifica, meu Deus, a nossa mente, purifica, ó Deus, o nosso coração, nos dai, Senhor, coragem, nos dai saúde, nos dai a virtude do Teu Santo Espírito e assim, ó Deus, nós te pedimos e nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa. Pai querido, Pai santo, apresenta a vida dos Teus servos nesta manhã, manifesta o Teu poder, a Tua graça, visita, guarda e protege, aonde quer que os Teus servos e servas estejam, ó Deus, neste dia, nesta manhã, nesta noite, nesta madrugada, nesta tarde, o Senhor possa manifestar o Teu poder de cura, libertação, repreendendo, Deus, Senhor, toda a opressão, repreendendo, Deus, a depressão, repreendendo, Deus, as enfermidades, repreendendo e desfazendo, Senhor, os laços do passarinheiro e dando, meu Deus, livramento e dando proteção em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Deus, guarda e protege, é o que nós te pedimos e nós te agradecemos nesta manhã, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado para todos sempre. Tenha aí todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, ou seja, qualquer hora que você assistir este vídeo, o poder de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus te alcance e seja sobre ti. E até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, com a leitura, né, da carta universal de Paulo para os nossos dias, amém? Fique na paz, fique na graça, vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, amém e graças a Deus.